Capítulo 5. Pesado e achado em falta. O rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belzazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Daniel 5, 1-4. O capítulo 5 de Daniel descreve com detalhes vívidos a glória e a ruína da maior nação gentílica do mundo. Quando estudamos a história de Belzazar, que culmina com a escrita na parede, é preciso ter em mente que Babilônia estava destinada a ser substituída, de acordo com a imagem que Daniel descreveu no capítulo 2. Babilônia era o reino de ouro. Em seguida, viria o reino de prata, o Império Medo-Persa. Independentemente do comportamento de Belzazar, a sentença da palavra profética, decretando o fim de Babilônia, se cumpriria. Entretanto, o ocupante do trono era responsável por suas ações. Os versículos 3-4 revelam os terríveis erros cometidos pelo rei Belzazar. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Preste atenção nas palavras templo, casa de Deus e Jerusalém. Isso é típico do espírito de Babel, misturar o santo com o profano. A misteriosa Babilônia está em ação. Não é de admirar que a superpotência gentílica do fim dos tempos seja chamada de misteriosa Babilônia. Apocalipse 18:3 explica a razão desse título, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Nesse contexto, fornicação se refere à religião, que vemos hoje em dia novamente ocupando o trono. O ateísmo foi nocauteado com a queda da União Soviética. A religião tornou-se novamente parte do sistema político e econômico, o que combina perfeitamente com a passagem bíblica citada anteriormente. Por exemplo, nenhum político se atreveria a sugerir a retirada da frase "confiamos em Deus" da moeda americana, porque o sentimento que ela expressa é suficientemente genérico para agradar a todas as religiões. Além disso, ela também se tornou um lema popular nos negócios e na política. Por outro lado, a palavra Deus foi deixada de fora da Constituição da União Europeia. Mas ninguém ousaria sugerir que as 12 estrelas dispostas em círculo, simbolizando a Mariologia, fossem retiradas de sua bandeira, moeda e outros objetos semelhantes. Portanto, também neste caso, a mistura de política, negócios e religião exemplifica o espírito de Babilônia em todas as instituições. A escrita na parede. Aparentemente, Belzazar tinha se esquecido de Daniel, o judeu, que já havia interpretado sonhos e visões para Nabucodonosor. Mas de repente, algo aconteceu. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Versículo 5. Belzazar ficou em pânico quando a escrita apareceu na parede. Os magos, os encantadores e os caldeus não puderam ajudar.
e a situação foi ficando desesperadora. Belzazar não sabia o que fazer. Ele tremia enquanto esperava o desenrolar dos acontecimentos. Foi então que surgiu uma mulher, a rainha-mãe. Por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes. Entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Versículos 10 a 12. Esse é o comportamento típico de um homem que se esqueceu do poder do Deus vivo. Belzazar e seu povo conheciam as histórias a respeito de Daniel, mas aparentemente haviam substituído a adoração a Deus pela adoração aos ídolos. Daniel tornou-se então o último recurso do rei na busca da verdade. Mas a sugestão da rainha foi aceita. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: Estou aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá. Tenho ouvido dizer que a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Versículos 13 a 16. Eu lerei a escritura. É importante ressaltar a coragem de Daniel e sua confiança no Deus de Israel. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Versículo 17. Daniel era destemido. E podemos perceber claramente o quanto ele desprezava o corrupto rei Belzazar, chegando até a rejeitar os presentes que o rei lhe ofereceu. Daniel transmitiu a Belzazar uma mensagem de juízo que levaria à condenação, enquanto no caso Nabucodonosor ele havia entregue uma mensagem de juízo que levaria à salvação. Veja como foram diferentes as palavras que ele usou. Lerei ao rei a escritura. Ao ser levado à presença do rei Nabucodonosor, Daniel tinha dito: Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Daniel 2:28. No caso de Belzazar, não era preciso apresentar o Deus de Israel, porque o coração desse rei estava tão entregue a todos os prazeres proporcionados pela opulência de Babilônia, que ele não queria se humilhar diante do Deus dos céus. O juízo leva à condenação. Conhecendo a dureza do coração de Belzazar, Daniel explicou o que acontecera com Nabucodonosor. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua moradia foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo.
até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Daniel 5, 18 a 21. Em seguida veio o terrível juízo. Tu, Belzazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura, versículos 22 a 24. O pecado de Belzazar era seu orgulho. Ele tinha conhecimento da verdade, mas não se humilhou. Ele permitiu que os utensílios sagrados fossem usados em honra de ídolos feitos por mãos humanas, numa exibição emblemática de blasfêmia. Pesado foste na balança e achado em falta. Em seguida, Daniel anunciou a sentença. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Versículo 25 a 28. E o que aconteceu então? Belzazar não mostrou nenhum sinal de arrependimento. Ele não pediu perdão e não demonstrou humildade. Seu coração estava tão endurecido que não havia mais volta. Daniel 5,30 revela o destino de Belzazar. Naquela mesma noite foi morto Belzazar, rei dos caldeus. Babilônia foi punida porque violou os utensílios sagrados de Deus, ao usá-los na adoração de seus próprios deuses. A respeito do juízo de Babilônia, Jeremias escreveu o seguinte: porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu tempo. Jeremias 51, 11. O alerta final? Deus ainda fala através de sua palavra. Aqueles que realmente pertencem a Deus pregam o Evangelho. A palavra profética revela que um terrível juízo se abaterá sobre este mundo. E o único meio de escape que Deus providenciou é a fé em Jesus Cristo. Ainda há tempo de juntar-se ao grupo que o apóstolo Paulo descreveu em sua carta aos Tessalonicenses, aqueles que aguardam dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10. O juízo destruidor virá sobre o mundo, mas existe um meio de escapar, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. O capítulo 5 traça um retrato profético do mundo gentio. Apesar da oferta de graça, perdão e restauração, os gentios desafiam Deus vivo e continuarão a agir assim até que chegue o seu fim. Quando Deus finalmente derramar sobre as nações do mundo o juízo que leva à condenação, a Bíblia diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 15 a 16. Em vez de se arrependerem, as pessoas tentarão se esconder atrás das coisas que Deus criou. Elas esperarão que as rochas e montanhas as salvem, mas se recusarão a se humilhar sob a poderosa mão do Criador.